Isaías capítulo de número 6, verso de número 1 a seguir, a Bíblia diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Com a mão sobre o coração, diga comigo: Fala comigo, Deus. Eu quero ouvir sua voz. Fala comigo. Amém. O ministério do profeta Isaías foi centrado em Jerusalém, que na divisão dos reinos ficou como o reino sul, sendo chamado de Judá. O livro que leva o seu nome é o livro que mais contém profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento. Por conta disso, o profeta Isaías, ou o livro do profeta Isaías, é chamado de o 5º evangelho. Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Israel: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Porém, o seu ministério teve mais influência durante o período do governo do rei Ezequias. Segundo a tradição mais antiga que se tem, Isaías morreu cerrado ao meio por ordem do rei Manassés, filho do rei Ezequias. Isaías foi contemporâneo de outros 3 profetas: Oséias, Miqueias e Amós. O nome Isaías significa o Senhor salva. E isto, do 1º capítulo ao último do livro de Isaías, é um retrato da sua mensagem. E este significado de nome revela para nós a tríplice missão, ou o tríplice propósito contido no livro do profeta Isaías, que são, primeiro, confrontar a nação e as outras nações contemporâneas com a palavra de Deus. Segundo, profetizar esperança às futuras gerações do povo de Deus. E terceiro, mostrar que Deus enviaria o Messias, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra. A confrontação de Deus se dá no livro de Isaías, porque Jerusalém, que era tida como a cidade santa e escolhida, e essa ideia de cidade santa e escolhida estava ancorada no fato da construção do templo ter sido realizada e abrigada no seu interior, e a permanência da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença e da manifestação de Deus no Antigo Testamento, estar abrigada no seu interior. Mas Isaías vê pouco a pouco Jerusalém, que era a cidade santa, que era a cidade escolhida,
ele vê pouco a pouco ela se transformar em uma outra coisa. Ele vê pouco a pouco a casa de Davi não corresponder com o projeto pelo qual Deus havia estabelecido. E olhe para mim, não existe nada mais triste do que alguém que tinha tudo para dar certo fracassar. Não há nada mais triste do que alguém escolhido pelo Deus Todo-Poderoso, sentenciado a ter sucesso, fracassar porque tomou um rumo diferente do propósito de Deus. E Jerusalém, Judá, Israel, era esse alguém que tinha tudo para dar certo, mas ao longo do caminho fracassou, porque se afastou do caminho, do propósito e do projeto de Deus. E Isaías está confrontando a nação de Israel do capítulo 1 ao capítulo 5. E se o irmão lê o capítulo 5 do versículo 8 ao 30, Isaías, que já iniciou o seu ministério profético desde o capítulo 1, está só liberando ais contra os perversos. Mas no capítulo 6, Deus vem para confrontar Isaías. No capítulo 6, Isaías vai ter uma experiência sobrenatural da parte de Deus. E agora Deus, em vez de usá-lo para confrontar a nação, agora vai confrontá-lo pessoalmente. E é sobre isso que eu quero falar esta manhã, se o irmão quiser e puder tomar nota. Eu quero falar sobre os 3 olhares do avivamento. Porque há 3 olhares da confrontação de Isaías que Deus vai utilizar para falar conosco essa manhã. O primeiro olhar do avivamento é um olhar para Deus. Se o irmão for ler o texto, a Bíblia vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou as suas vestes, cobriam o templo. Em algumas traduções, a referência aqui é a antessala do Santo dos Santos, ou seja, o lugar santo. E os serafins estavam por cima do trono de Deus, e eles possuíam 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam. E clamavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a base do limiar se moveu a voz dos que clamavam, e a fumaça encheu toda a casa. Esse olhar a Deus é primeiramente um olhar de esperança. Por que um olhar de esperança? Pela informação que o versículo 1 nos insere. No ano da morte do rei Uzias. Qual era o cenário? O cenário de desgoverno. Qual era o cenário? O cenário era um cenário de um trono vazio. E preste atenção, Uzias errou. Ele ofereceu incenso no templo, sendo que esta era uma função somente ao sacerdote, atribuída ao sacerdote, e ele foi condenado a morrer de lepra. Mas Uzias, além dos seus erros, ou aquém dos seus erros, foi um excelente rei. E agora, o olhar da nação é um olhar de trono desocupado, é um olhar de trono vazio, é um olhar de incertezas e inseguranças. Mas é no ano em que o trono da terra está vazio que Deus aparece a Isaías no seu alto e sublime trono, como quem diz: o trono da terra está desocupado, mas o trono do céu ainda está ocupado por mim. O clima da terra pode ser de incerteza e insegurança, mas tudo ainda está
está na palma das minhas mãos. O controle da nação, o controle do reinado, o controle dos reis, o controle dos sacerdotes, o controle do povo. Tudo está nas minhas mãos. O trono da terra estava desocupado, mas Deus fez questão de aparecer para dizer: o trono do céu não está vago, o trono do céu não está vazio. O clima aqui não é de incerteza e nem de insegurança, porque eu ainda estou no trono. Então há uma manifestação, meus irmãos, há uma manifestação de presença de Deus aqui. Há uma manifestação de afirmação da parte de Deus para que Isaías não se desesperasse. Eu estou aqui, Isaías. Eu ainda estou aqui, Isaías. E esse olhar é um olhar de esperança. O olhar para Deus é primeiramente um olhar de esperança. Porque Jeremias 29, versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A palavra pensamentos aqui vem do hebraico e significa pensamentos relativos a uma pessoa. Ou seja, a palavra pensamento aqui, no versículo 11 de Jeremias 29, significa literalmente propósito. E a palavra penso, que vem logo em sequência, bem sei os pensamentos que penso de vós, vem do hebraico, e quando o sujeito deste verbo hebraico aqui é Deus, o significado é planejar. Quando nós olhamos para Jeremias 29:11, Deus está dizendo: eu bem sei os propósitos que planejei a vosso respeito. Propósitos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não perdeu o controle da sua vida. O projeto da sua vida está na mão dele. É ele quem planejou, é ele quem escreveu. Teve um pregador aí que disse, eu não lembro nem o nome de quem disse, que Deus tem o lápis da nossa história na mão, mas a borracha está na nossa mão para apagar. Não, meu irmão, que Deus escreve com caneta. O que Deus escreve com sangue. O inferno, o diabo, Satanás e os seus demônios não apagam. Nem mesmo nós temos o poder de apagar aquilo que Deus estabeleceu. O controle da história está na mão de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O olhar para Deus, além de um olhar de esperança, meus irmãos, e aqui o negócio vai apertar, é um olhar de temor. Parece contraditório, mas um olhar para Deus é um olhar de esperança e um olhar de temor. Por que um olhar de temor? Porque na visão de Isaías, os serafins tinham 6 asas. E a primeira menção é que com 2 cobriam o rosto. Agora olhe para cá, a palavra serafim vem do hebraico e significa queimar. Ela pode ser traduzida como seres ardentes, ou seja, eles estavam literalmente pegando fogo. E o que significa isso? Isso é um sinal da pureza e da santidade dos serafins. Agora, seres santos, puros, limpos, sem pecado. E a Bíblia diz que eles com 2 asas cobriam o rosto. O que significa com 2 asas cobriam o rosto? É reverência e temor à santidade de Deus. E aí nós que nos dizemos igreja, que nos dizemos povo escolhido, adquirido, não temos nem metade deste temor. Homens falhos, cheios de pecado, de erro, de tropeço, de sujeira, de carrapicho, mas nós não temos nem metade do temor que os serafins têm diante da presença de Deus.
Nós muitas vezes dizemos querer avivamento da parte de Deus, queremos ver os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, mas nós tratamos culto como cinema ou peça de teatro. Nós queremos avivamento, mas tratamos igreja como clube social, onde nós vimos e nos reunimos uma vez por semana para rever os nossos amigos. Muitas pessoas queriam a reabertura da igreja, não porque estavam com saudade de cultuar, mas porque estavam desesperados de ficar presos em casa. Nós queremos avivamento, mas tratamos a Santa Ceia como merenda, a Santa Ceia como lanche. Não nos analisamos mais, não nos avaliamos mais. Entramos, sentamos à mesa e participamos de qualquer jeito. Já não há mais temor no nosso coração. É Malaquias quem escreve: vocês dizem que eu sou seu pai, mas onde está minha honra? Vocês dizem que eu sou o seu Deus, mas onde está o meu temor? Nós não vamos viver avivamento da parte de Deus se nós não tivermos temor ao entrar na presença de Deus. Houve um tempo em que na semana da Santa Ceia era a semana que mais se consagrava, porque havia um temor de sentar à mesa para participar do corpo e do sangue. Houve um momento em que o culto não era o reflexo de 2 horas aqui dentro, mas ele era uma extensão do que eu vivia em casa. E Jesus batizava no ônibus, na estrada, na rua, na pista de caminhada. Por quê? Porque os crentes tinham temor e reverência à santidade e à presença de Deus. Enquanto nós tratamos culto como cinema, igreja como clube, Santa Ceia como lanche, não vamos viver avivamento da parte de Deus. Eclesiastes capítulo 5 diz: guarda, versículo 1, o teu pé ao entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que mal fazem. Guardar aqui o pé, a palavra guarda vem do hebraico samar, que significa vigiar, conservar, cuidar, cuidado. O que Salomão está dizendo aqui é: cuidado ao entrar na presença de Deus, cuidado ao entrar na casa de Deus, porque este lugar é lugar de culto, louvor, adoração e exaltação. Aquele que os serafins dizem 24 horas por dia: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus não é Deus de brincadeira, meus irmãos. Deus não é Deus de desrespeito. Deus não é um velhinho gagá de barba branca e costa encurvada. Deus é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz em Jó capítulo 37, versículo 12: os raios são dirigidos pela sua mão e fazem o que lhes manda através da terra. Agora olha para cá, eu fui fazer uma pesquisa. O Brasil é um dos países que mais caem raios no mundo. O irmão sabe qual é a estimativa de quantos raios caem no Brasil por ano? Cerca de 80 milhões segundo os dados do INPE. Cerca de 80 milhões de raios caem por ano no Brasil. E aí Jó capítulo 38, versículo 35 diz que todos esses raios se apresentam ao Criador e dizem: eis-nos aqui, esse é o nosso Deus. Salmo de número 97, verso de número 5 diz: os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Naum capítulo 1, versículo 5 diz: os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Amós capítulo 9, versículo de número 5 e 6 diz: porque o Senhor dos exércitos é quem toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão, e ela subirá como o Nilo, e baixará como o rio do Egito. Deus é quem edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o
seu nome. E aí, nós olhamos para Deus e achamos que só porque Deus é um Deus de amor, a gente pode agir de qualquer maneira na presença dele. Nós devemos a Deus temor. Nós devemos a Deus respeito. Nós devemos a Deus a nossa máxima capacidade de nos curvar, de nos inclinar diante da presença dele. Esse é o primeiro olhar de Isaías. E é um olhar de temor tão extraordinário, meus irmãos, que os profetas tiveram ao ver a presença de Deus. Meus irmãos, eu não tenho nada contra, anima a igreja, alegra os corações, mas aqui e acolá a gente ouve, Deus está aqui, tira o pé do chão, Deus está aqui, vamos pular. Mas a Bíblia nos mostra que todos os profetas que viram a presença de Deus não pularam, caíram no chão como mortos. Ezequiel viu a Deus e se prostrou. Daniel viu a Deus e caiu como morto. Todos os que viram a Deus não conseguiram ficar de pé diante da glória e majestade daquele que reina. Se nós não agimos com temor diante da presença de Deus, nós podemos concluir que nós nunca vimos a Ele. E esse é o primeiro olhar de Isaías, um olhar de temor diante da presença de Deus. E nós vamos para o segundo olhar de Isaías. O segundo olhar de Isaías é um olhar para o eu. O primeiro olhar de Isaías é um olhar para Deus. O segundo olhar é um olhar para o eu. E o olhar para o eu se dá do versículo 5 ao 7. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele grita: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de lábios impuros, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 45, versículo 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O que significa isso, meus irmãos? Quando Isaías olha a Deus, no capítulo de número 6, ele é confrontado pela santidade de Deus e se acha em falta. E a questão é essa: quando nós começamos a nos achar muito elevados, muito santos, muito bons, é porque nós não estamos mais olhando para Deus, porque o próprio Deus vai dizer em Isaías 45, 22, olhai para mim, vós todos os termos. Por quê? Porque se eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, eu corro o risco de achar que eu sou melhor que ele. Por quê? Porque ele também tem os seus desaprumos, ele também tem os seus erros e as suas falhas, e quando a gente começa a nos comparar entre si, nós vamos mesmo achar uns melhores do que os outros. Mas quando nós olhamos para Deus, é que nós nos achamos em falta diante da presença de Deus. Por isso Deus diz: não olha para o outro, não olha para quem está do seu lado, não olha para quem errou, olha para mim, porque a medida de perfeição sou eu. E esse olhar de Isaías é primeiramente um olhar de confronto. Esse olhar de Isaías para si mesmo é primeiramente um olhar de confronto, porque ele está sendo confrontado com aquele que não tem erro, com aquele que não tem falha, com aquele que não peca, com aquele que não tem mancha nem mácula, que nunca errou desde o início, desde antes da criação ele sempre foi santo. Santo, santo, meus irmãos, é um advérbio de intensidade tão grande, tão extraordinário, que não tem como ser medida a intensidade da santidade de Deus. Mas Deus confronta. Deus não é amor. Deus não passa a mão na cabeça. Quando a gente erra, ele não olha para a gente e fala assim: ó dó.
que quem? Deus é um Deus de confronto. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 12: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Meus irmãos, não tema quando Deus lhe confrontar. Temer de não ter medo, de se amedrontar e entrar em pânico. Tema quando Deus parar de te confrontar. Porque Ele só confronta quem é filho. Se Deus deixou de lhe confrontar, é porque Ele já não lhe considera mais filho. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te do mal. Jó capítulo 5, versículo 18: porque Ele faz a ferida e Ele mesmo arrata. Ele fere e as suas mãos curam. Essa confrontação pode te machucar, essa confrontação pode abrir uma ferida, pode fazer sangrar o seu coração, mas quem vai atar a sua ferida é o próprio Deus. Quem vai curar o coração magoado pela correção, fustigado pela vara e o açoite de Deus é o próprio Deus. A correção de Deus é remédio para a nossa alma. A correção de Deus é cura para o pecador. Se curve, aceite, abrace a correção de Deus. Segundo, o olhar para o eu é um olhar de arrependimento e contrição. Agora, olhe para mim aqui, olhe para mim. Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos todos os dias, porque as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Olhe para mim, Deus não nos confronta para nos deixar aquém dos nossos pecados. Deus não nos confronta para nos trazer a realidade do pecado e depois nos largar. Deus nos confronta para que nós possamos mudar de vida, viver tempos melhores, tempo de santidade e por fim alcançarmos o céu e a vida eterna. É por isso que Deus nos confronta. Ele não nos confronta porque tem prazer de nos ver chorar. Ele não nos confronta porque tem prazer de nos ver no chão. Deus não nos confronta e não nos açoita porque Ele tem prazer em nos ver machucado. Deus nos confronta porque Ele quer nos receber na Jerusalém celestial. Deus nos confronta porque Ele quer receber você naquela praça de ouro que está no centro da cidade. Ele quer que você contemple os muros de jaspe. Então, meu irmão, atenda a confrontação de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Quando Isaías vê a glória de Deus, quando Isaías é confrontado pela glória de Deus, Isaías grita: ai de mim que vou perecendo. E aí ele confessa: porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Salmo de número 51, versículo 11, diz: Davi, orando a Deus depois de haver pecado, ele diz assim: não repulses da tua presença, Senhor. Não me lances para fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Davi estava tão arrependido e confessando o seu pecado que ele chega ao ponto desesperado de dizer: Senhor, por favor, não retires de mim essa presença, não retires de mim essa glória, não afaste de mim a presença do teu Espírito Santo. E o que Davi
Davi faz, é o que Joel diz no capítulo 12, versículo 3, na parte A: rasgai os corações e não as vestes. O que Isaías faz é se despir, o que Davi faz é se despir da aparência. Ele se despe da coroa, ele se despe dos títulos. É como que ele dissesse: arranca tudo de mim, mas não arranca a presença do Espírito Santo de dentro de mim. E eu lhe pergunto, meus irmãos, há quanto tempo nós não choramos pelo nosso pecado? Há quanto tempo o nosso pecado não nos causa tristeza? Qual foi a última vez que eu e você choramos porque erramos? Qual foi a última vez que nós nos curvamos diante da presença de Deus em lágrimas, dizendo: Senhor, arranca tudo, mas não arranca a tua presença de dentro de mim? Qual foi a última vez que em desespero, choro e soluço nós falamos: Senhor, eu errei, mas se eu pudesse eu voltaria atrás para não fazer, porque não valia trocar a tua presença por este erro, por este pecado, por esta falha. É um olhar de arrependimento e contrição. Terceiro, o olhar para o eu de Isaías é um olhar de perdão divino. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, olha que extraordinário, ele está dizendo, é a conclusão da oração de Salomão e a resposta de Deus. Deus está dizendo nos versículos anteriores: se o meu povo errar em algum momento da história, falhar, virar as costas para mim, abandonar a minha presença, eu tenho uma solução, eu tenho uma porta de escape, eu tenho um remédio para o meu povo. Se eles se humilharem, se eles orarem, se eles me buscarem e se converterem dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Se houver arrependimento aqui hoje, Deus tem perdão. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19 diz: quem é, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás os pés nas nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ao mesmo tempo que Deus exige respeito, porque Ele é um Deus severo, um Deus santo e um Deus justo, Ele também diz que Ele é um Deus amoroso, disposto a perdoar os pecados. É como quem diz: eu não aceito você continuar vivendo nessa condição de pecado, mas se você decidir voltar para mim hoje, eu tenho perdão para a tua vida. Porque o olhar da confissão e o olhar do arrependimento e da contrição é tão importante para receber o perdão divino, porque nós tendemos, meus irmãos, a dar valor ou dar atenção aos pecados mais escandalosos e ignorar os nossos pecados silenciosos. Alguém olha e diz: eu não adulterei, eu não roubei, eu não matei, eu não prostituí, mas mente, mas é corrupto, mas engana, mas xinga na roda de amigos. Há perdão divino aqui essa manhã. Deus quer nos conduzir a um tempo de avivamento,
Mas para isso alguém tem que começar a orar. Dobra-nos, Senhor. Dobra-nos, Senhor. Dobra-nos. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o nosso Deus é misericordioso. E aí Deus libera uma promessa. Em Provérbios capítulo 1, versículo 23. Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida esta manhã. Deus tem recomeço para a tua família. Deus tem recomeço para o teu ministério. Deus tem recomeço para os dons e talentos que Ele liberou sobre a sua vida. Se arrepende, atende à repreensão de Deus, porque o Espírito de Deus vai inundar a sua vida. Eu creio que o Espírito de Deus pode inundar essa reunião essa manhã com a glória de Deus. Eu creio que o Espírito de Deus pode derramar copiosamente do Espírito, pode distribuir dons sobre a igreja. O que nós precisamos é ter um concerto no altar de Deus. Para encerrarmos, terceiro olhar de Isaías. O primeiro olhar de Isaías é um olhar para Deus. O segundo olhar de Isaías é um olhar para o eu. E o terceiro olhar de Isaías é um olhar para o próximo. Quando Isaías passa por todo esse processo de ser purificado, porque a Bíblia diz que um dos anjos vai, pega com um alicate, uma tenaz, uma brasa viva do altar, purifica. Diz que os pecados de Isaías estavam purificados. Quando Isaías é tratado por Deus, ele ouve então a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ao que Isaías vai responder prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, note que Deus trata Isaías antes de entregar essa chamada. Porque se nós queremos ser usados por Deus, nós precisamos entender que primeiro Deus precisa nos tratar. Por quê? Porque gente ferida fere outras pessoas. Gente magoada magoa outras pessoas. Gente amargurada amarga outras pessoas. Então quando Deus nos traz para a sua casa, para o seu templo, para o lugar de culto, Ele nos confronta, porque Ele está tirando carrapicho por carrapicho, porque Ele diz: eu quero usar você. Eu tenho uma chamada para você. Eu tenho um olhar para o próximo que vai sair de você. Mas primeiro eu preciso tratar os carrapichos. Primeiro eu preciso tirar a sujeira. Primeiro eu preciso tratar a sua vida. Meu irmão, não adianta você querer palestrar para mulheres se você é insubmissa ao seu marido. Não adianta você querer ministrar para homens se você agride e maltrata a sua esposa. Não adianta você querer ensinar como criar filhos se você espanca os seus filhos e não sabe o significado da paternidade segundo a Bíblia. Não adianta você querer ser pastor se você não aceita ser pastoreado. Não adianta você querer lugar de destaque se você ainda não permitiu Deus te levar para o secreto e te tratar no particular. Não adianta. Não adianta querer dar curso se você ainda não aprendeu a matéria. Olhe para mim, eu sei, meus irmãos, tem uma frase que eu não concordo. Eu prego o que eu vivo.
Por quê? Porque ninguém aqui é sinônimo de perfeição. Mas se tem uma frase que eu concordo é: eu luto com todas as minhas forças para viver o que eu prego. Nós precisamos deixar Deus nos tratar se nós queremos olhar para o próximo. A gente precisa compreender que existem em nós coisas que atrapalham o agir de Deus através de nós. Existem coisas em nós que são barreiras para que Deus possa nos usar. E Deus quer quebrar isso aqui esta manhã. O Espírito Santo já vai começar a provocar na mente e no coração de alguns as barreiras que estão em pé atrapalhando o agir de Deus. Porque nós vamos viver um tempo de avivamento, nós vamos viver um tempo de distribuição de dons, nós vamos viver um tempo da manifestação da glória de Deus. Deus vai quebrar as barreiras. E eu sinto lhe dizer, meus irmãos, quem não atende o propósito de Deus, quem não olha para o próximo, nunca viu a Deus. Eu sou diácono, mas não exerço, você nunca viu a Deus. Eu sou intercessor, mas eu não oro, você nunca viu a Deus. Eu sou pregador, mas eu não tenho mais interesse na chamada, você nunca viu a Deus. Porque quem vê a Deus olha para o próximo. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros mais do que a vós. O que o apóstolo Paulo está dizendo, o próximo vem primeiro. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, porque servistes e ainda servis aos santos. Deus registra aqueles que estão servindo. Há um memorial diante de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha para mim, você tem um propósito. Bate no peito e diga comigo: eu tenho um propósito. Bate no peito e diz: eu não sou peça solta no corpo de Cristo. Você tem um propósito, você tem um destino, você tem uma chamada, você tem um dom. Deus liberou algo sobre você e a obra de Deus conta com você, meu irmão. É privilégio, é presente dado por Deus. Um homem falho, errôneo, pecador, poder contribuir com uma obra tão santa como essa. É privilégio. Você tem propósito, eu tenho propósito. Nós temos propósito diante de Deus. E nós precisamos começar a desenterrar os talentos que Deus nos deu. E o maior erro da igreja, ou melhor, nessa geração, é achar que ela pode ser igreja em casa. Por quê? Porque como serve ao próximo em casa? Há um tempo, desde que se iniciou este período, esse processo que nós estamos dizendo, que estão dizendo que nós podemos cultuar em casa, ser igreja em casa, fazer em casa, realizar em casa. Mas como, pelo amor de Deus, se é igreja sozinho? Nós somos igreja no coletivo. Nós não é eu sou igreja, porque igreja não é não é singular, a igreja é plural. A igreja é uma unidade plural. Não tem como ser igreja em casa. Alguém fala, eu sou igreja em casa, mas quem você assistiu? Para quantos enfermos você orou? Quantas assistências você deu? Quantas mensagens você pregou? Quantas profecias Deus te usou para liberar em casa? Como se edifica a si mesmo em casa? Se nós nos edificamos mutuamente como o corpo de Cristo. A lixa que Deus vai usar para te aperfeiçoar é estar aqui.
Logo, logo você começa a trabalhar, alguém começa a perseguir, levantar uma calúnia, te xingar, falar mal de você. Mas isso aí é a lixa de Deus operando em você para te moldar. Olha, meus irmãos, isso é engraçado. Nas nossas confusões, Deus nos aperfeiçoa. Nós somos família. Nas nossas brigas, Deus nos aperfeiçoa. Nas nossas discussões, Deus nos aperfeiçoa. Até para brigarmos juntos, nós precisamos estar reunidos como igreja. Nós precisamos servir ao nosso próximo. A igreja só tem utilidade servindo. Por quê? Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora João capítulo 13, versículo 16 diz, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o que lhe enviou. Se nosso Jesus é servo, nós devemos ser mais servos ainda. Fica de pé, eu quero orar com você. O senhor pode cantar um número que o senhor quiser. Qual é? Eu não estou entendendo. O senhor pode ficar à vontade, que o Espírito mandar. Aleluia. Hoje eu vim sem criatividade. Você vai orar a Deus agora. E nós vamos pedir para que Deus abra o céu sobre nós, porque nós precisamos ver o que Isaías viu. Nós precisamos ver a Deus. Nós precisamos ser confrontados por Deus. Nós precisamos olhar para nós mesmos. E nós precisamos olhar para o próximo. Fecha os seus olhos e começa a dizer, Deus, se revela para mim. Deus, começa a revelar tudo que está fora de prumo, tudo que está fora de nível, tudo que está errado dentro de mim. Se você quiser chorar durante esta oração, chore. Eu quero lhe convidar a esquecer quem está do seu lado por um minuto e agora permitir que Deus trate com você. E dessa oração Deus vai levantar um novo diaconato dessa casa. Dessa oração Deus vai levantar novos intercessores para esta casa. Dessa oração Deus vai levantar mais presbíteros, pastores, evangelistas, cantores, ministros do altar. Deus vai levantar através dessa oração. Olha para mim, Deus vai desenterrar talentos. Deus vai chacoalhar homens, mulheres, jovens e adolescentes. A nossa oração vai ecoar por esse ministério. Deus vai levantar as filiais. Deus vai levantar nos outros cultos, porque Ele é poderoso para trazer visões à sua igreja. Fecha os seus olhos, pelo amor de Deus, e começa a orar ao Senhor. Vai falando com Deus. Agora é a sua oração. Eu não posso fazer essa oração por você. Vai orando. E os pastores, intercessores, passeiam no meio do povo, orando e intercedendo pelos nossos irmãos.